Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula. Eu me chamo Silvio César, sou do curso de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no consórcio CEDERJ. Essa disciplina é Estágio Supervisionado 3, e nós vamos hoje falar sobre mapas temáticos, mapas qualitativos, quantitativos e isolíneos. O recurso que nós vamos usar será, na videoaula, será as diversas imagens de mapas, vídeos sobre mapas temáticos ao longo do tempo e uma atividade que será enviada pela plataforma de estudo que os alunos irão fazer. Então vamos à videoaula? Então, pessoal, cartografia. Né? Nós vamos falar sobre mapas temáticos. Né? Mapas temáticos transmite informações espacial no espaço representado. O que isso quer dizer? O mapa temático é um meio de registro, de pesquisa e de comunicação visual dos resultados obtidos em seus estudos, e não apenas uma mera ilustração. Então, os mapas, ele não é apenas um desenho, eles têm significado, eles têm motivos, né? Hoje nós vamos ver alguns desses mapas e como eles são feitos, né? Então, os mapas temáticos, eles têm essa função, né? De dar uma comunicação visual, né? E ter o resultado dentro dessa comunicação. Dentro desses mapas temáticos, nós temos as importantes características dos mapas temáticos, né, que são os cartogramas, que é o que nós vamos falar sobre os qualitativos, ordenados e quantitativos. Os anamórfoses, representação espacial que utiliza a desproporcionalidade do terreno. Ou seja, essa desproporcionalidade, a gente vai fazer transcrever o terreno pelo tamanho do mapa, né? E mapas isolíneos, que muitos já viram, mas talvez não saibam o que é mapas isolíneos, né? Que são linhas desenhadas para ligar lugares diferentes que partilham um valor comum. A isolínea significa no prefixo iso, né? Vem do grego, que significa igual. Portanto, uma isolínea deve ser uma linha que une dois pontos iguais. Dentro dessas representações que eu falei, nós temos, né, o qualitativo, os ordenados, quantitativos e as isolíneas. As representações quantitativas, né, e qualitativas. Nas qualitativas, né, no PowerPoint que vocês seguem aí, né, são mapas. Os mapas qualitativos, podemos entender que toda representação que classifica nominalmente, por algum critério, um objeto ou um recorte. No mapa qualitativo, não se pode determinar a quantidade, tampouco ordem hierárquica da classe. Exemplos são o mapa da mesorregião do Rio de Janeiro, que vocês vão ver a seguir, tá? Então, nas representações qualitativas, podemos dizer que expressam a existência, localização e extensão das ocorrências. Mostram a diversidade dos atributos variáveis visual compatível com a diversidade. Representação exaustiva ou coleção de mapas. Deu para entender o que são os mapas qualitativos? Né? Então vocês vão ter agora um exemplo do mapa qualitativo. Né? Aí nós temos o mapa do Rio de Janeiro e esse é um exemplo de mapa qualitativo. Assim como outros mapas que nós vamos seguir. Né? Outros tipos de mapas qualitativos, que são os mapas de cobertura de solo, o mapa geológico, mapas de solo, mapas climáticos,
e mapas geomorfológicos. A seguir, nós temos o exemplo de cada um desses mapas, né? Que vocês vão acompanhar pelo PowerPoint. Aí nós estamos vendo um mapa de cobertura de solo, como foi dito, né? Um mapa geológico, mapa do solo, mapa climático, mapa geomorfológico. E vamos falar dos ordenados daqui a pouco, né? Nas representações quantitativas, figuras geométricas proporcionais ressaltam a relação de proporcionalidade entre os objetos, né? Pontos, linhas, polígonos. A realidade é vista como composta de quantidade, né? Indicado para números absolutos. Por exemplo, quando vocês veem um mapa cheio de bolinhas maiores, menores, de cores diferentes, né, que está expressando a quantidade, né, naquelas regiões. Nós estamos falando de mapas quantitativos, né? Vamos achar um mapa quantitativo. Esse é um mapa quantitativo, né, uma representação de mapa quantitativo. Vocês veem, observam que aonde que nós temos as bolinhas, né, em preto, faz uma representação de algum determinado assunto, né, ou pesquisa. O vermelho, as bolinhas menores. Então a gente percebe a quantidade, né, por região, né? Esse é um exemplo de mapa quantitativo, né? Nós estamos falando, como eu falei, a gente representa por figuras geométricas proporcionais. Ou seja, se naquela região, para a bolinha preta, que representa o número de, vamos falar do coronavírus, o número de infectados com uma quantidade maior. Então nós temos as bolinhas pretas maiores, ou as bolinhas, né, o estado vermelho, onde tem uma concentração maior. Então nós estamos calculando, né, por região e representando em figuras geométricas, né? Então, gente, vocês estão vendo esse mapa. Os mapas isolíneos, vou voltar aqui atrás para vocês verem melhor o que é o mapa de isolíneos. Deixa eu pegar aqui as isolíneas, mais conhecidas como curva de nível, né? Então você vê todos os pontos que a gente vê nas curvas de nível, eles são iguais e se encontram. É um mapa isolíneos, né? Então, gente, o mapa isolíneo constrói-se unindo com uma linha ponto de igual valor, né? Quando a gente vê todos esses pontos no mapa da curva de nível, servem para representar fenômenos cuja medição é pontual, tá? Ou se pode referir a um ponto no espaço. Tá dando para entender? Os dados podem ser absolutos, como a altitude, a temperatura, a precipitação, a pressão atmosférica, distância-tempo ou distância-custo ou relativo, com uma densidade populacional. Essa densidade populacional que é pertencente em relação a um total de índice com a taxa de natalidade, né? Inicialmente, colocam-se no mapa os pontos onde foram efetuados. Então, dados absolutos ou que se refere dados relativos às medições, né? Tá dando para entender mais ou menos? Qualquer coisa, vocês deixam as dúvidas aí no comentário que eu vou pegar e responder todos de imediato, né? Depois, escolhe-se o valor das isolíneas a traçar, podendo escolher-se os valores mais significativos. E depois, traçar as isolíneas com intervalos regulares. Exemplo, nos mapas topográficos, como estou mostrando a vocês,
né? De 1 para 25 mil, as curvas de nível têm uma equidistância de 10 metros entre um e outro. Então, vocês estão vendo aqui no mapa, né? Estou aumentando aqui para vocês verem. Então, nós temos ali, olha, entre uma linha e outra, nós estamos aumentando ali, deixa eu ver qual a proporção, de 20 em 20 metros. Pode ser de 10 em 10, pode ser de 20 em 20, né? Então, são proporções iguais, né? E crescentes. Nos mapas de temperatura isotérmicas, é indicada a variação regular, por exemplo, de 1 grau centígrado, né? Nos mapas de pressão atmosféricas isóbaras. Todo mundo sabe o que é isóbaras, né? São traçadas as linhas de 10,30 MB e 985 MB, que definem os centros de alta pressão e de baixa pressão. E depois são desenhadas as outras isóbaras, com uma equidistância de 5 MB. Vocês sabem o que significa tudo isso, né? Os mapas de isolíneas podem ser isométricos, quando indicam valores absolutos, e isopletos, quando unem valores relativos. Isso nós vamos ver em próximas aulas, bem especificado, né? Nesses mapas, lê-se a tendência de distribuição de fenômenos. Quando as linhas estão muito próximas, a variação do fenômeno é muito forte, enquanto uma variação fraca do fenômeno, né, é assinalada pelo afastamento das linhas. Exemplo. O mapa representa a isotérmica. O mapa representa a isotérmica de julho, né? Numa estreita faixa do litoral existe um número menor, um número muito grande de isotérmicas, o que indica uma variação brusca, enquanto no interior, afastamento entre as linhas é maior, o que indica uma variação menor, né? Tendo em conta o valor da isotérmica, pode concluir-se que a temperatura diminui do litoral para o interior, numa distribuição quase paralela à costa, notando-se apenas a influência dos sistemas montanhoso e do vale fronteiriço do Douro. Todo mundo deu para pegar mais ou menos aí, gente? Né? Então, nós falamos um pouco sobre representações qualitativas, quantitativas, isolíneas, né? Então, nós temos que entender que os mapas temáticos podem apresentar temas qualitativos, quantitativos, né? Os temas qualitativos respondem à indagação sobre o que. Já o quantitativo expressa o quanto, determinando a relação de diversidade e proporcionalidade entre os conteúdos dos lugares ou conjuntos espaciais. Correto? Se vocês pegarem lá Martinelli 2003, vocês vão entender muito bem quando ele disserta sobre isso. O mapeamento qualitativo é uma excelente maneira de representação temática de elementos não necessariamente quantitativos, como entidades e atividades. Uso do solo, entre outras. Lembra quando eu falei que os mapas qualitativos, a gente vai fazer os mapas do solo, e entre todos os outros, né? Enquanto o mapeamento quantitativo, ainda na elaboração de mapas temáticos, traduz a significância aos dados, possibilitando a interpretação de quantidade dos mesmos. Por exemplo, a precipitação em forma de chuva. Por fim, eu posso falar para vocês que os dois mapas se completam e se formam um mapa temático, com informações tão necessárias quanto suficientes para uma interpretação facial
e sem complicações, com diversas finalidades, fazendo com que o mapeamento qualitativo e quantitativo sejam os opostos que se atraem. Então, um depende do outro para ter uma compreensão e uma clareza total, maior, né? Mas um é oposto do outro ao mesmo tempo, né? Para um objetivo em comum, melhorar e transcrever todas as informações necessárias. Então, pessoal, deu para entender mais ou menos a importância dos mapas qualitativos e quantitativos, nas suas características, os mapas isolíneos, né? Então, isso aí é de grande valia para vocês entenderem, interpretarem e lerem os mapas que vocês vão encontrar aí para frente, né? Eu vou deixar umas atividades aqui e depois vocês respondem na plataforma, né? Nessas atividades, deixa eu achá-la aqui. Deixa eu diminuir aqui. Isso. Vou pegar aqui para vocês, ó. Tá, então eu estou deixando 4 atividades aí, né? A primeira, cite quais são os elementos primordiais para a correta leitura dos mapas. Rochas, relevos e solos são temas respectivos de que mapas? Para uma segunda atividade, eu quero que vocês confeccionem jogos de memória de mapas temáticos. Tá? Então, vocês vão fazer isso, enviar para mim pela plataforma e todas as dúvidas eu estarei aqui para responder. E espero vocês numa próxima aula, né, em breve, dando continuidade ao tema de mapas temáticos.